Então, pessoal, queria falar hoje sobre um artifício que eu uso bastante em sala de aula, que é contar uma história, né? Então, eu me lembro a primeira vez que eu contei uma história na sala de aula, né? Isso, assim, nas primeiras semanas que eu estava trabalhando na escola, né? Era tipo, uma quinta-feira antes do carnaval, sexta-feira, uma aula de tarde já assim, última aula, os alunos loucos para ir embora. Eu não me lembro bem o contexto, mas era mais ou menos isso. E eu falando de filosofia, falando dos gregos, e resolvi contar para eles a história da morte do Sócrates, né? Mas aí dei aquela caprichada mesmo, né? Meio dramatizando, né? Contando como é que o Sócrates estava lá e os discípulos todos chorando em volta, e aquela história do Sócrates tomar o veneno, né? E no final, aquela parte curiosa da anedota, né? Da morte socrática, que ele se lembra que estava devendo um galo a um vizinho, né? E pede para pagarem a dívida e tal. Então, usei tudo isso na forma de uma história, de uma narrativa, né? Isso de repente prendeu a atenção de todos os alunos, né? Eu me lembro que bateu o sinal e eu não tinha terminado a história ainda e tinha gente que não, professor, conta, conta, né? E eu falei, então quem quiser ficar, fica, quem quiser ir embora, vai, né? E no final ficaram uns 5 ou 6 alunos de um grupo aí de 15 no total, né? Que queriam ouvir a história. Então isso me deixou muito impressionado. Falei, oh, tem coisa aí, né? Que pode ser trabalhada, né? E também naquele ano, um pouco mais pra frente, um dia assim, do nada, isso eu não me lembro qual foi o contexto, mas do nada assim eu comecei a contar, a sala tava uma confusão, eu tava tentando explicar alguma coisa, era muita gente naquela sala, uma sala de segundo ano, e não sei porquê, eu resolvi contar a história de quando eu fui atropelado. Eu tinha 7 anos, fui atropelado por uma moto, né? Tive uma fratura exposta, né? É verdade isso. Então, eu não me lembro bem por que eu contei essa história, mas eu contei. E eu sei que eu comecei a contar essa história e daqui a pouco, né, eu tinha a sala inteira me ouvindo, né? Quase 30 alunos que pararam para escutar aquela história, né? Então isso me chamou muita atenção. Eu falei, oh, isso tem que ser melhor trabalhado, né? Eu acho que é possível aí realmente tirar daí algo interessante para o ensino de filosofia, né? Então o fato é que histórias chamam muito atenção, né? Quando você inicia uma narrativa e se você capricha digamos assim, na maneira de contar, você faz mesmo uma contação de história, como a gente disse, isso é uma ferramenta que pode ser muito útil para a sala de aula, né? Às vezes são momentos onde você consegue fazer com que os alunos prestem atenção e dessa história você já encaminha o seu ensino para alguma outra coisa que você queira. Então, hoje em dia eu trabalho bastante com histórias, né? Não o tempo todo, mas uso bastante. Tem mais ou menos, eu acho que 3 tipos, né? Assim, anedotas filosóficas, né? Coisas do mundo da história da filosofia que é legal de contar e sempre, né, dá para fazer uma coisa interessante, como por exemplo esse caso da morte do Sócrates, mas também assim a conversão do Santo Tomás de Aquino, né? Assim, e o fato do Kant, né, que passeava todo dia na mesma hora. Então, tantas outras histórias ou pequenos casos sobre filósofos que você consegue transformar numa historinha contada, né? Mas também, assim, descrições históricas gerais, né? Sei lá, a queda da Bastilha, por exemplo, Revolução Francesa, né? Então, eu sempre uso esses momentos para contar a história de uma maneira meio assim meio dramatizada, uso bastante gíria, né? Falo do jeito deles assim e vou tornando a história engraçada e interessante de se escutar. Então funciona bem, né? E também histórias pessoais, né? Assim, eu percebi que muitas vezes, às vezes uma coisa boba, né? Uma coisa que você conta, uma coisa que aconteceu na sua vida do nada, mas chama atenção, interessa, né? Faz com que os alunos se aproximem de você. Então eu uso bastante isso na aula. Eu conto muita história de coisas que aconteceram comigo, tanto coisas realmente interessantes, como às vezes coisas corriqueiras, né, dependendo do momento, né? Então, essa é uma questão. Essas histórias pessoais, às vezes, elas têm um propósito pedagógico, elas se encaixam em alguma coisa que surgiu na sala de aula, mas às vezes também não, né? Do nada me dá vontade de contar uma história, no meio de uma coisa eu faço um parênteses e conto a história, né? E retomo a aula de novo. E isso vai dando uma certa dinâmica, uma certa assim, dialética para a aula que funciona muito bem, assim. Então, essas contações de história elas estabelecem assim o que? Um laço de atenção, né, quando você consegue fazer isso bem feito, e também assim, uma relação de troca. Tá? Essa é uma coisa interessante. Assim. Por isso eu conto muita história da minha vida, eu falo bastante sobre mim ao longo das minhas aulas, porque isso vai estabelecendo um laço de troca e de proximidade.
É lógico que também você não pode abusar desse recurso, né? Então, assim, se você começa a contar a história demais também, ou toda hora, vai perdendo a graça, vai perdendo a atenção, daqui a pouco essa ferramenta acaba, né, perdendo o seu brilho. Então é uma coisa que você tem na manga, né? Você usa às vezes, mas é muito interessante. Eu acho que contar uma história é sempre uma maneira de tornar a sua aula mais agradável e mais dinâmica, né? O importante só é saber entrar na história, quer dizer, fazer o parênteses e sair da história de volta para a aula, né? Também não se perder nesse caminho e perder o rumo do que você está querendo trabalhar. E é isso aí. Valeu!